Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Graças ao bom Deus que nos concede mais uma oportunidade de estar aqui juntinhos, meditando no sagrado texto bíblico. Nós paramos no capítulo 27, a parte 2 do livro de Deuteronômio, episódio 756, nona temporada. Hoje a gente vai ver bastante coisa interessante aqui sobre um povo de Deus, um povo ligado a Deus por meio de muitos laços e alianças. E a gente tem muito aprendizado aqui, princípios para colocar nas nossas vidas ainda hoje. Que bom que você também voltou, você que está chegando agora, aqueles que sempre nos acompanham. Que bom que Deus tem colocado no seu coração o sincero desejo de aprender mais da palavra de Deus. E nada nessa vida acontece por acaso, né? Deus controla tudo, os nossos desejos, nossas emoções. Se a gente se entrega completamente a Ele, Ele vai guiando as nossas vidas. E se você tem um desejo sincero de aprender mais a palavra de Deus, Ele te guiou até aqui e proporcionou esse encontro para a gente juntinhos, colaborar um com o outro, para o seu crescimento e aprendizado da palavra de Deus. Você encontra esse trabalho em todos os distribuidores de podcasts, e a gente está aqui há 4 anos já quase, né? Fazendo quase 4 anos que nós estamos aqui, e Deus é bom, tem nos sustentado, tem cuidado da gente. Leia o capítulo 27, versículo 9 e 10 do livro de Deuteronômio, depois vem para cá, para a gente refletir um pouquinho na palavra de Deus. Um tempo de tanta loucura, né, que a gente vê por aí. Aqui é um refúgio para a gente ficar juntinho, aprendendo da palavra de Deus. Veja que aquele povo de Israel ali estava ligado a Deus por meio de muitos laços, tanto pelo que Deus havia feito por eles, quanto pelos votos que em diferentes ocasiões eles haviam assumido. Eles eram seus por aliança com os pais. Ele os havia feito seus pela redenção do Egito. Ele havia feito aliança com eles no Sinai. E a aliança sendo quebrada, ele, por intercessão de Moisés, graciosamente a renovou. Ele havia mantido a aliança com os filhos, mesmo quando rejeitava os pais. 38 anos ele os havia guiado no deserto e mais uma vez os havia reunido para ouvi-los renovar seus votos de obediência. Elas nos lembram dos muitos laços pelos quais os números, o povo de Cristo estão ligados à sua aliança. Veja que é pela redenção, pela dedicação dos pais, pela escolha pessoal do Salvador, pela profissão de fé pública, por repetidas visitas à sua mesa, por votos especiais, etc, etc. Nós nos tornamos do Senhor pelo reavivamento e renovação da profissão de fé, bem como pela entrada original na graça de Deus. A filiação de Cristo é da eternidade, mas é datada de épocas sucessivas, como seu nascimento, sua ressurreição. E assim cada novo ato de autodedicação, cada novo ato de autodedicação, de nossa dedicação, cada nova abordagem de Deus à alma, cada renovação da aliança pode ser tomada pelo cristão como uma nova data, a partir da qual contar sua aceitação. A relação do cristão com Deus implica uma solene obrigação de obediência. O próprio nome, povo de Deus, nos lembra de nossa santa vocação.
da obrigação que repousa sobre nós de sermos santos, como Deus é santo, exibindo ao mundo um padrão de boas obras e provando o nosso discipulado pela semelhança de caráter com aquele cujo nome carregamos. O versículo 11 ao 26 nos apresenta esses montes, Ebal e Gerizim. E eles nos ensinam muitas coisas. Essa cerimônia gira em torno da ideia da lei como primariamente envolvendo uma maldição. Bênçãos e maldições deveriam ser recitadas. Versículos 12, versículos 13. Mas a maldição parece ter sido pronunciada primeiro e somente é dada no registro. Ela tem a liderança da transação. A explicação é óbvia. O versículo 26 mostra que, em rigor, ninguém pode escapar da maldição. Salmo 133, Gálatas 3:10. E uma bênção é pronunciada de Gerizim, mas é abortiva, pois depende de uma condição que nenhum pecado pode cumprir. Isso é preferível a supor que se dá destaque à maldição na medida em que, sob a lei, o medo, em vez do amor, é um motivo invocado para garantir a obediência. O apelo do medo é em si uma evidência de que a lei não é feita para o justo. 1 Timóteo 1:9. Quando uma lei, cuja essência é o amor, exige que se apoie em maldições para aplicá-la, a improbabilidade de fazê-la ser obedecida é toleravelmente manifesta. Como o sistema realmente funciona, o contexto da lei mosaica, ao mesmo tempo em que se vale da lei para despertar a consciência do pecado e manter os homens no caminho da virtude, extraiu sua força para a santidade, não da lei, mas das revelações de amor e graça que estavam dentro e por detrás dela. Nós aprendemos aqui, neste texto, que a lei é abrangente de toda parte do nosso dever. Uma variedade de pecados são mencionados como exemplos, eles se relacionam com todos os departamentos do dever. Dever para com Deus, dever para com o homem. E a lista é declaradamente representativa, versículo 26. Ela abrange uma grande parte do decálogo. A primeira tábua ela é razoavelmente representada pelo segundo mandamento, e uma maldição é pronunciada sobre a fabricação e adoração de imagens, verso 15. Os preceitos da segunda tábua estão envolvidos nos outros versículos, o quinto mandamento, na maldição sobre o desrespeito filial, a desonra para com os pais, ou seja, versículo 16. O sexto na maldição sobre o assassinato, versículo 24. O sétimo nas maldições sobre as formas mais grosseiras de impurezas sexuais, versículos 20 ao 23. E o oitavo na maldição sobre a remoção do marco, e que rouba da propriedade dos outros, versículo 17. O nono, na maldição sobre matar outro por recompensa, versículo 25, enquanto o versículo 19 pode ser visto como proibindo violações da lei do amor em geral. Meus queridos, os pecados contra os quais as maldições são dirigidas são, em sua maioria, pecados secretos. A lei sonda o coração. O cuidado usual é mostrado pelos interesses dos indefesos, versículos 18 e 19. É tocante para a gente, no coração de uma maldição tão terrível, encontrar esse termo, amor pelo cego, pelo estrangeiro, pelo órfão, pela viúva. Ira e amor em Deus são parentes próximos. A posição da Escritura é que todo pecado, grande ou pequeno, sujeita o pecador à ira e à maldição de Deus. Ela deriva dessa verdade. Não como alguns tentaram derivar da noção metafísica do demérito infinito do pecado, como cometido contra um Deus infinito, mas de sua própria visão profunda do pecado, como envolvendo uma mudança, um desvio, uma alteração no próprio centro do ser do homem. Não há pecado de leve torpeza,
um ser santo para se tornar capaz de pecar. Ele deve admitir um princípio em seu coração totalmente estranho à condição santa e subversivo dela. Nesse sentido, meus queridos, aquele que ofende em um ponto é culpado de todos, Tiago 2,10. O pecado está nele, sobre um ser com pecado nele, a lei pode pronunciar apenas uma sentença. A maldição, ela envolve o corte do pecador da vida e do favor, com sujeição a penalidades temporais, espirituais e eternas da transgressão. A negação disso deixa toda a doutrina importante do evangelho alterada. O povo era obrigado a dizer amém. E este amém era em si uma concordância, pois a lei declara o julgamento de Deus contra o pecado, e isso é ecoado pela consciência, de modo irregular, relutante, intermitente, mas verdadeiramente até mesmo pela consciência natural. O amém está implícito em cada pontada de remorso, em cada sentimento de autocondenação e culpa. Os próprios descrentes conhecem o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas, como são especificados aqui, são dignos de morte. Romanos 1,32. Mas é necessário o coração espiritualmente convencido para tornar este amém sincero e cordial. O verdadeiro arrependido justifica a Deus e condena a si mesmo. Salmos 51. Agora, quando a gente olha para a expiação de Cristo, aquele que fez da cruz algo que era maldição, como algo símbolo de redenção, foi verdadeiramente observado que existe um perfeito amém na humanidade para o julgamento de Deus sobre o pecado do homem. Tal amém era devido à verdade das coisas. Aquele que era verdade, que é verdade, não poderia estar na humanidade e não pronunciá-la. E foi necessariamente um primeiro passo para lidar com o Pai em nosso favor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,13. E nele não há condenação. Romanos 8,1. O decálogo era nacionalmente estabelecido. Deuteronômio 27, do 11 ao 26, os 10 mandamentos. E é óbvio que o mesmo Deus que prescreveu sua lei judaica é o criador também da consciência humana. Pois assim como a espada se ajusta à bainha, ou como a engrenagem corresponde à máquina, assim também a lei mosaica e a consciência humana concordam. Elas são contrapartes naturais. Os homens são governados por um sistema de recompensas e punições. Não obstante o desenvolvimento da mente humana e o progresso da civilização desde os dias de Moisés, a natureza humana ainda está em um estado de infância. Ainda não vemos a natureza interior das realidades espirituais. Não vemos a excelência inerente à retidão. Não vemos a beleza nativa da obediência. Portanto, nós precisamos ser atraídos por recompensas e repelidos por punições. Percebemos a glória ou a vergonha de nossa conduta, principalmente por causa dos seus frutos e consequências. Agora, meu querido, à medida que nós crescemos em temor a Deus, valorizamos a virtude e a santidade por si mesmas e então nós pensaremos menos sobre efeitos e consequências remotos. No momento, nós precisamos do prazer e da dor concomitantes, das promessas e das ameaças, como vemos no texto aqui. Assim como as 12 tribos foram aqui divididas em 2 grupos distintos, divididos pelo vale de Siquém, assim todas as tribos dos homens serão eventualmente separadas. E isso por um abismo intransponível. O princípio da classificação em Ebal e Gerizim não era mérito ou demérito pessoal, como será no julgamento final. Mas mesmo este princípio final de separação parece ter sido pronunciado lá.
Somente os filhos das esposas casadas de Jacó foram colocados no monte da bênção. Mas Rúben, o primogênito, havia perdido este privilégio por causa de seu pecado. E até agora, o mal poderia ser evitado. As posições poderiam ser invertidas. Esses procedimentos dramáticos eram presságios tanto do bem quanto do mal e tinham a intenção de despertar uma consciência entorpecida pelo pecado. Essas montanhas aqui, Gerizim e Ebal, estavam situadas em termos históricos, espirituais e teológicos, em um lugar central na relação entre Deus e seu povo, simbolizando a escolha entre obediência e bênção, ou desobediência e maldição. Logo, essa vasta congregação seria espalhada para seus lares designados, e assim a influência dessa cena seria transmitida por toda Canaã. Até mesmo essa transmissão externa era típica. A bênção e a maldição tocaram todos os interesses e relacionamentos da vida judaica: religião, lar, sociedade, governo. A maldição foi invocada sobre idolatria, indisciplina, avareza, opressão, falta de castidade, insubordinação. Começou na câmara interna do coração e se estendeu ao círculo mais externo do sistema social. Toda consciência saudável profere o seu sincero amém a toda a lei de Deus. Quando livre das névoas e tempestades da paixão culpada, ela reflete com a fidelidade de um espelho as decisões da vontade real de Deus. Mesmo quando um homem é vítima de sentença judicial, a sua consciência admite a justiça da condenação, mesmo em seu interior, mesmo que ele não admita. Ah, meus queridos, como permanecer indiferente ao Deus que nos resgatou com tanto amor, graça e fidelidade? Se até nossa consciência clama amém às justas exigências da lei, como não buscar refúgio na graça de Cristo? Louvado seja o nome de Jesus, aquele que nos fez, nos trouxe à presença do Pai, nos fez abençoados, nos tirou da posição de amaldiçoados. Senhor Deus, fiel em todas as gerações, nós te louvamos pelos laços de amor com os quais nos atraíste. Lembramo-nos da tua aliança, do teu cuidado no deserto da vida e da redenção poderosa que temos em Cristo. Que cada nova entrega, cada passo em obediência, renove em nós a consciência do que somos. Somos teu povo, chamados à santidade. Livra-nos da hipocrisia de um amém apenas dos lábios e dá-nos um coração que verdadeiramente concorde com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória ao santo nome de Jesus. A gente volta no próximo episódio, tá bom? Para continuar meditando mais na palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau.